Entendendo a Bíblia em boa companhia. Crê, crente. Como assim crê, crente? Sim, porque todos cremos em alguma coisa. Ninguém é uma pessoa totalmente ascética ou descrente. Ninguém vive no isolamento da sua própria mente. Todos nós acreditamos, desde a historinha que a mamãe contava no berço, depois na nossa infância, depois o que os professores nos contaram, depois o que vimos e ouvimos, então formamos a nossa cosmovisão de mundo, como vimos ontem. Mas, a partir dessa cosmovisão, muitas pessoas têm sido levadas a crenças esdrúxulas, crenças completamente descabidas. Na história, vemos pessoas acreditando que o planeta Terra estava sobre uma tartaruga que caminhava, ou sob os ombros de Hércules. Cada história, uma mais assim descabida do que a outra, mas as pessoas criam nisso e ainda hoje tem pessoas crendo em histórias que não são tão diferentes, tão espetaculosas, tão discrepantes da realidade. Temos pessoas que estão acreditando naquilo que nós vemos em filmes, que nós somos algo digital, como sendo feitos num computador por seres extraterrestres. Eles tentam imaginar Deus, mas eles têm uma cultura que trouxeram da cultura grega, de todas as culturas egípcias, babilônicas, da Medopérsia, da Grécia e de Roma, que influenciou a forma de pensar e a religião das pessoas. Aí todas as formas de concepção do mundo são espelhadas no nosso eu interior pelas informações que captivamos, pelas informações que captamos, pelas informações que trazemos desde o berço e que fomos acrescentando com a cultura e com os conhecimentos que galgamos. Nesta escalada, o homem foi sempre alertado por Deus. Enquanto se acreditava que a Terra era plana e que estava sobre uma tartaruga, Deus já dizia lá no livro de Jó que a Terra era redonda e mantida por ele como suspensa no espaço. Então, o poder de Deus, ele é um poder que segue leis. Nós estamos todos debaixo das leis que Deus fez da física, da química, da biologia. Nós mesmos criamos leis, até mesmo no campo jurídico, no campo social. Nós estamos acostumados a fazer leis e cada país faz leis conforme o seu povo, a sua cultura. Mas Deus não está preso às leis humanas. Nós estamos presos às leis que Deus colocou nessa terra. Mas em nome dele, e ele mesmo não está preso, ele faz milagres, ele opera milagres e transformação, tanto nas estruturas físicas, químicas, biológicas, como principalmente na psique humana, na mente humana. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos muito pela luz que nos dás a cada dia, pela companhia, pela certeza que temos de que és um Deus amorável que nos criou e não nos abandonas, mas estás conosco a cada instante. Abençoa, portanto, a todos que estão participando desse programa, os que estão assistindo, ávidos de conhecer mais da Tua palavra, que nós sigamos os Teus preceitos, os Teus ensinos, sem desviar deles, e tragamos assim bênçãos para todos que estão ouvindo, e que essas bênçãos se multipliquem nas pessoas amigas dos amigos e os amores de cada um que está assistindo. É o que pedimos, a multiplicação dos Teus dons, em nome de Jesus. Amém, Senhor. É uma alegria nós podermos compartilhar das experiências que temos. Mas muitas pessoas estão compartilhando de experiências que estão equivocadas. Nós mesmos, com certeza, nos equivocamos em algumas das nossas ideias. Não estamos devidamente informados. Surgem aí milhares de religiões que estão, em nome de Jesus, matando crentes que adoram a Jesus. Onde está o erro? Onde está o equívoco? São crentes pregando a crentes, muitas vezes pregando a crentes na cruz. Não pregando a palavra de Deus, mas fazendo com que a palavra de Deus seja um espinho na carne, seja um prego nas mãos, seja uma trave na boca daqueles que querem falar. Discípulos e apóstolos foram decapitados, pessoas foram apedrejadas, tudo em nome da crença, da fé. Como diz a palavra de Deus, alguns imaginarão estar prestando culto a Deus ao estarem matando os seus servos. Que coisa triste quando as pessoas, nas suas concepções, nas suas crenças, imaginam que deve exercer o juízo que só a Deus compete. Só a Ele cabe julgar e executam os seus caprichos executando pessoas.
crentes pregando a crentes. Que crentes são esses? São aqueles crentes que, das muitas religiões que existem na Terra, por exemplo, não acreditam em Deus. Vão ser os budistas, o hinduísmo, outras religiões que creem de forma diferente. A cosmovisão deles é completamente alterada. Assim também temos o protestantismo e o catolicismo, são religiões fortes dentro do cristianismo aqui no Brasil. E essas religiões também têm as suas convicções e levam a resultados de vida diferentes. Enquanto umas pessoas acreditam na fé e na graça e se abundam na graça e se permitem, portanto, viver contrariando as leis de Deus, outras pessoas se sentem livres pela graça para pedir auxílio ao Espírito Santo e obedecer às santas leis de Deus. Estamos cercados de ideias diferentes. Como eu disse, tem gente até imaginando que nós somos uma imaginação de seres extraterrestres que estão pairando por sobre esse planeta com o teclado de um supercomputador. Isso é um professor de Oxford quem diz. Veja que é uma ideia bem recente e bem de doutos, pessoas que estão ligadas à ciência. A ciência carrega nos ombros uma porção de ignorantes. São pessoas que se dizem cientistas, mas pensam e traduzem pensamentos equivocados. Aliás, isso é o mais comum dentro da ciência. É a ciência se renovando, superando crenças anteriores para adquirir novas crenças e novos conhecimentos. Com a palavra de Deus é diferente. Ele é o fundamento de todas as coisas. Ele chama, vinde e arrazoemos, diz o Senhor na sua palavra. E nós temos aqui alguns trechos que a nossa lição Educação e Redenção, lição da Escola Sabatina, nos traz para reflexão ao pensarmos sobre os olhos do Senhor, que é o título oficial da lição da Escola Sabatina de hoje. Pois bem, os olhos do Senhor estão em toda parte. Ele observa atentamente os maus e os bons. Isso está registrado em Provérbios 15:3. Mas veja só, vamos seguir a sequência. Salmos 53:1. Diz o seguinte: imagina o tolo em seu íntimo, Deus não existe. Corrompe-se e pratica a iniquidade, já não há quem faça o bem. O resultado dessas nações que acreditam que Deus não existe é que elas acabam seguindo os seus caminhos de perversidade. Não só nações, pessoas. Elas se entregam aos prazeres deste mundo, ao seu próprio eu, à autopsicopatia, a criação da psicopatia em si mesmo. Criei um termo agora. Então a pessoa vai executando a sua própria vontade. Ela se põe no lugar de Deus. Porque todos temos a necessidade de uma deidade. Precisamos conhecer a Deus. Se não conhecemos, nos colocamos no lugar de Deus. Lúcifer não conhecia direito a Deus dos céus. Se colocou no lugar de Deus, veio desastre para o universo. E nós também temos pessoas aqui que, não conhecendo a Deus, criam seitas, se dizem falsos cristos. E o pior, fazem um grande número de seguidores. Como é fácil seguir a mentira. Nós vemos filas para o cinema. Nós vemos milhões de telespectadores expectando os filmes de Hollywood, que traduzem nada mais, nada menos do que a pura mentira. E as pessoas acabam acreditando, porque dizem os jesuítas, repetir a mentira até que ela se torne uma verdade na mente daquelas pessoas que ouvem a mentira. Por isso os políticos prometem educação, saúde, segurança. Desde que eu nasci, desde que eu me dou por conta de ser gente, eu escuto essas mesmas coisas. E parece que as coisas não mudam, porque as crenças das pessoas, muitas vezes, são crenças nas crenças delas mesmas, que sabem ser mentira. Porque quando a pessoa mente, repete a mentira, ela mesma não distingue mais a verdade da mentira. Então os olhos de Deus estão atentos. E alguns pensam assim, eu preciso fugir dos olhos de Deus para viver em liberdade. E essa libertinagem que eles alcançam, longe dos olhos de Deus, não afasta os olhos de Deus, porque Deus continua olhando os maus. Mas as pessoas que sabem que estão diante dos olhos de Deus e tentam praticar o bem, Deus enxerga os bons também na terra e completa o desejo nosso de ser bom. Então, essa é a nossa compreensão de mundo, é a nossa cosmovisão. Somos filhos, criaturas de Deus, não desamparados, mas Ele mandou o seu próprio Filho, como está em João 3,16. Quando nós caímos em erro, o pai levanta, a mãe levanta, corrige. E assim, Deus mandou o seu próprio Filho para nos corrigir nos nossos caminhos, para nos ensinar como aprimorar
a guarda dos seus mandamentos, mas principalmente também para nos dar a graça, a salvação pela sua morte, pelo seu sacrifício em nosso lugar. Estávamos na fila, no presídio, na fila para a pena de morte, todos aguardando a cada dia a chegada da sua vez de ser julgado e morto. Veio Jesus e nosso advogado nos céus advogou por nós pelo seu próprio sangue, que pagou por nós pelo preço que pagou. Veja só, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você não precisa perecer nas crendices desse mundo. Você tem a luz da palavra de Deus, firme-se nela. Não duvide quando as pessoas dizem o Gênesis é um conto, tem que ser adaptado à nossa realidade. A arca de Noé não existiu, Noé não existiu. Cuidado, nós temos a verdadeira ciência, é aquela que vem de Deus. A nossa crença vem do Senhor e ela se materializou no sacrifício de Jesus. E então Isaías 45, 21 diz: anunciai, trazei as vossas provas e razões. Nós temos provas e razões. Que tomem conselhos uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde os tempos antigos? Quem desde aquele tempo o proclamou? Porventura, não o fiz eu, Yahvé? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não existe outro além de mim. Então a nossa crença está fundada na firme rocha que é Jesus, que é o nosso Deus Yahvé. Esse Yahvé que é o termo usado tanto para Deus o Pai, quanto para Deus o Filho e também para Deus o Espírito Santo. E então ele vem e se materializa, como está registrado em Lucas 1, dos versos 26 e seguintes. Conta aqui a história do nascimento de Jesus, que nós já falamos nos programas anteriores, que o anjo falou, a Maria anunciou. E diante das palavras, Maria ficou intrigada, mas foi crendo na palavra e recebeu a bênção de ser a mãe do nosso Senhor. A Imaculada Maria estava ali como uma virgem que se colocava aos serviços de nosso Deus. E aos préstimos dele, ela educou o menino no caminho que deve andar. E pelos ensinos que Maria traduziu a Jesus, pela palavra de Deus, nós também fomos ensinados pela palavra de Deus e devemos nos manter firmes nos ensinamentos de Jesus. Porque Maria ensinou o que o anjo falou a ela e o que os profetas traduziram a ela pela Bíblia. Ela não ensinou dúvidas, não semeou dúvidas, ela fortificou a crença no nosso Salvador, que é Deus, através de Jesus. Estava no colo de Maria a educação, a crença que foi levada até nós hoje. Portanto, nós devemos nos firmar na fé em Jesus. Diante de tantas ideias heréticas, de tantas ideias absurdas que a ciência ou a educação do mundo pode trazer, nós temos um educador melhor, aquele que traduz a verdade e a vida, que pode nos conduzir à perfeita salvação. Aquele que nos perfuma a vida, aquele que nos embeleza a vida, aquele que traduz todas as coisas boas como forma de amor. É o que eu desejo para você, formas de amor de Deus. Para isso, vamos confiando na palavra dele e crendo em seus profetas. Você está assistindo o programa Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, que vai ao ar às 9 horas, com a palavra de Deus firmada na lição da Escola Sabatina desse trimestre Educação e Redenção. Mas antes, você pode assistir 5 minutos Vê e Entende, que vai ao ar às 8 horas. É o resumo dessa programação bem rapidinho, para você curtir, compartilhar e seguir. Mas não se esqueça de orar por mim, orar por esse programa. Eu sou Luiz Emílio Vendramin e estou orando por você também. Que Deus te abençoe, te guarde e te cuide e te livre de todo mal e guie na sua verdade.